Olha, gente, tem movimentação importante na Câmara de Vereadores de Maringá. A gente vem acompanhando aqui a situação desde o ano passado, quando teve toda aquela discussão sobre o aumento do número de cadeiras. Vamos retomar aqui porque é importante. O que acontece? Houve a votação, então, para aumentar de 15 para 23 vereadores. No mandato anterior foi realizada essa votação. Depois, gente, houve uma discussão para aumentar os salários. Essa acabou não acontecendo por conta aí do prazo que foi estourado. O prefeito Ulisses Maia vetou o aumento dos salários ali dos vereadores e do novo prefeito agora também de secretários, e aí não havia tempo hábil para a Câmara discutir e tentar derrubar o veto. Em meio a tudo isso, uma figura marcante, Mário Hosokawa, um vereador conhecido em Maringá, já com vários mandatos, mas que nessa última legislatura acabou chamando a atenção por evitar bastante falar com a imprensa, para esclarecer algumas coisas para você, cidadão que nos acompanha, e também, gente, por liderar, de certa forma, essas causas. Ele sempre acabou sendo o que estava ali acompanhando, e um tanto à frente aí dessas discussões mais polêmicas que a gente vem trazendo aqui ao longo da programação da Rede Massa SBT. E a última polêmica foi a votação para a eleição da mesa ali da Câmara. O Mário Hosokawa foi eleito mais uma vez presidente, gente. Mais uma. E aí o que acontece? A gente até questionou aqui, gente, mas é correto isso? É moral ficar tanto tempo? Porque vale recordar também que se não fosse o aumento do número de cadeiras, com os votos que o Mário Hosokawa teve, ele nem teria conseguido um novo mandato. Quer dizer, isso já não é uma mensagem da população pedindo uma renovação, e essa renovação não vale, inclusive, para a mesa ali que vai dirigir a Câmara de Maringá? Os vereadores não entenderam dessa forma. Deram mais um mandato para o Mário Hosokawa. Só que aí houve uma ação na Justiça, questionando. Opa, mas pode? É legal isso? Essa ação foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. E o ministro Gilmar Mendes acabou afastando o presidente Mário Hosokawa. Como fica agora? O que vai acontecer? Vai ter nova eleição? William Souza foi hoje lá na Câmara de Vereadores, preparou uma reportagem completa que você confere em primeira mão aqui no Tribuna da Massa. A decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal determina o afastamento do presidente da Câmara de Vereadores, Mário Hosokawa, do Progressistas. A decisão atende um pedido do ex-deputado Homero Marchesi, responsável por mover uma ação popular contra a recondução de Mário Hosokawa ao cargo de presidente. Hosokawa está em seu 7º mandato como presidente do Legislativo Municipal e no 5º consecutivo. São 10 anos, ininterruptamente na presidência. O presidente da Câmara é responsável por decisões importantes e, por isso, detém influência. Não só porque eles administram as instituições, eles fazem os contratos, eles fazem os pagamentos, eles fazem a gestão do pessoal, mas também porque eles controlam a pauta de votações. E assim eles podem premiar ou punir os demais parlamentares de acordo com o alinhamento a ele próprio. Na ação popular, Homero Marchesi mostrou ao STF que estas eleições ferem as próprias regras e entendimentos da Suprema Corte. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal chegou a um entendimento sobre reeleições para as mesas diretivas do Poder Legislativo do país, seja no Congresso Nacional, seja nas Assembleias dos Estados, seja nas câmaras municipais, de que isso é possível uma reeleição para o mesmo cargo. A ação movida por ele foi julgada improcedente na Justiça de Maringá de forma liminar. O Tribunal de Justiça do Estado também negou o afastamento de Mário Hosokawa após recurso. Mas ao recorrer ao STF, Gilmar Mendes decidiu pelo afastamento do presidente do Legislativo, até a decisão final da ação. A Câmara de Vereadores de Maringá afirma que ainda não foi notificada oficialmente desta decisão liminar, mas assim que os documentos chegarem ao Poder Legislativo, quem assume interinamente a presidência da Câmara é o primeiro vice-presidente, o vereador Sidney Telles. Ele afirma que depois de uma decisão final a respeito desse caso, uma nova eleição pode ser convocada. O primeiro vice-presidente assume interinamente até que essa lide se resolva.
para o retorno do presidente, né, no caso de reconhecimento das decisões que já foram tomadas pela primeira e pela segunda instância, e no caso de o Supremo considerar e reverter essa decisão, aí o primeiro vice-presidente convoca novas eleições para a presidência. Sidney Telles diz que ainda não sabe se uma possível nova eleição pode ser para toda a mesa diretora ou apenas para o presidente, que isso vai depender do teor da decisão. Preciso lembrar muito a todo mundo que os pares escolheram o presidente Mário Sokawa, né? Ele teve uma votação extremamente expressiva para ser o presidente da casa. Então, é muito importante que a gente cuide dessa decisão que é de todos os vereadores. A Casa Legislativa é uma função de todos os vereadores, não é para sua escolha, mas a Justiça, evidentemente, vai fazer a sua observação. Bom, o William Souza segue ao vivo aqui comigo para a gente tirar algumas dúvidas. Ô William, primeiro aqui, né, vamos já aos detalhes dessa história. Dificilmente o STF vai voltar atrás porque tem uma jurisprudência, quer dizer, já tem casos, né, onde o STF impediu essa reeleição sem limites, né? Então dificilmente a gente vai ter esse caso revertido lá no Supremo. O que parece, nem a Justiça aqui de Maringá, nem o TJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, consultou essa jurisprudência, mostrando aí que eles ignoraram simplesmente o entendimento do STF, do Supremo Tribunal Federal, a respeito de casos assim, que já tinham sido julgados pela própria Corte. No entendimento do STF, não é possível reconduzir por mais de uma reeleição um presidente ao cargo mais alto do Poder Legislativo, sejam em assembleias legislativas dos estados do país ou então dos municípios paranaenses, dos municípios do Brasil e também aqui do estado do Paraná, viu, Ripoli? E o que você sentiu lá na Câmara hoje? Como que está o clima? Você acha que, né, o Mário deve aceitar facilmente essa decisão? Eles devem tentar ainda mais alguma medida? O que você sentiu lá na Câmara? Um clima de uma certa tensão, viu, Ripoli? Até porque, né, a notícia não é nada boa para os 21 vereadores que escolheram pela recondução, pela 5ª vez consecutiva, do vereador, presidente da Câmara, Mário Sokawa, né? Não atendendo, como nós acompanhamos de perto, como nós ouvimos de grande parte do eleitorado, né? Não aí acatando a vontade da população. E aí há um tensionamento óbvio, porque foram 21 votos favoráveis, 21 vereadores, mesmo os novos vereadores votaram pela recondução do presidente até ali a mesa diretora da Câmara de Vereadores, o mais alto cargo, e apenas 2 vereadores votaram contrários. Por isso há sim, né, aquele clima de apreensão entre os vereadores, viu, Ripoli? E hoje, quem que está assinando lá? O Mário ainda assina até a Câmara ser notificada ou não? Já recuaram nesse sentido? O Mário Sokawa ainda assina, viu, Ripoli, até a Câmara de Vereadores ser notificada oficialmente da decisão. Uma vez notificada oficialmente, o jurídico da Câmara dá o encaminhamento para que o vice-presidente, o primeiro vice-presidente, no caso Sidney Telles, assuma esse posto até uma decisão final desta ação popular movida por Homer Marquesi. Olha, só para fechar esse assunto, deixa o William Souza aqui comigo. William, você também acompanhou bastante a política maringaense. Eu, desde que me formei em jornalismo, me lembro na reportagem, acompanhando também, inclusive o Mário Sokawa. E a gente, ao longo dos anos, viu uma mudança de postura do Mário Sokawa. Quando a gente faz aqui a crítica direta, gente, é a figura pública, tá bom? Nunca a pessoa Mário Sokawa. A pessoa a gente respeita e sempre vai respeitar. A crítica aqui é apenas a figura pública, porque quando você assume um cargo político, ou na televisão, como nós estamos aqui, né, a gente tem que aceitar as críticas. Quando alguém chega, né, e fala, olha, você fez um comentário disso, daquilo, gente, eu recebo, e a nossa equipe também, com naturalidade, porque quando a gente se posiciona e traz alguma coisa aqui na televisão, a gente tem que saber que tem gente que vai concordar e tem gente que não vai concordar, e tá tudo certo. Só esclarecendo William, né, só para não parecer que a gente está criticando a pessoa Mário Sokawa, é sempre a figura pública. Mas, ao longo dos anos, a gente viu uma mudança muito significativa na postura. O Mário, lá no passado, quando teve a discussão do aumento do número de vereadores, eu me lembro que ele ouviu os clamores da sociedade civil organizada, da população. Dessa vez, não vou nem usar aqui a expressão que veio à minha mente, mas deu a impressão que ele estava andando para a discussão, né?
É o verdadeiro empurrar de goela abaixo, né, Ripa? Então, assim, eu acho que a atitude mais nobre dele agora seria já, olha, gente, já estou entregando, vocês veem o que faz, né? Eu não vou querer a presidência, até por uma questão moral, gente. Ele nem teria uma vaga na Câmara se não fosse esse aumento que foi colocado de goela abaixo, né? E agora, né, os novos vereadores chegaram decepcionando nesse sentido, porque poderiam ter colocado uma outra pessoa ali, né, para fazer diferença e atender esse clamor aí da população. Enfim, tomara que diante dessa situação, William, haja uma mudança de postura. A gente sabe, não vamos ser hipócritas aqui, tem jogo político, tem influência de partidos e tudo mais. Só que em meio a tudo isso, gente, o povo precisa ser ouvido. Senão não adianta ter Câmara de Vereadores, né? Então a gente segue acompanhando, William. Qualquer novidade você conta aqui pra gente no Tribuna da Massa, na tela da Rede Massa SBT também. Obrigado, viu, por enquanto.